Fala galera, tudo bem com vocês? Então se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Então galera, vamos falar sobre o ciclo trigonométrico. Então aqui eu tenho duas retas que você conhece por x e y lá no plano cartesiano. Nesse caso do ciclo trigonométrico, o eixo x vai ser chamado de cosseno e o eixo y vai ser chamado de seno, tá? Então o par ordenado vai ser cosseno e seno nessa ordem aqui. Lembrando, eixo x, cosseno, eixo y, o seno. Uma outra coisa que eu tenho que perceber no ciclo trigonométrico são os sinais dos quadrantes. No primeiro quadrante, observe que para a direita é positivo, para cima é positivo, então o sinal vai ser mais e mais. Positivo para o cosseno e positivo para o seno. Lá no segundo quadrante, para a esquerda negativo, para cima positivo, então vai ser menos e mais. Lá no terceiro quadrante, para a esquerda negativo, para baixo negativo, então vai ser menos e menos. E no quarto quadrante, para a direita positivo e para baixo negativo, mais e menos. São os sinais de cada quadrante, tá? Aqui eu tenho o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante no ciclo trigonométrico. O sentido no ciclo trigonométrico é no sentido sempre anti-horário, nesse sentido aqui, onde está essa setinha. Uma outra observação importante no ciclo trigonométrico são os ângulos notáveis, aqui no primeiro quadrante, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. O início é nesse ponto aqui, que eu chamo de 0 grau. Então, de um pontinho para um tracinho, mede 30 graus, e de um tracinho para um tracinho, na linguagem bem popular, mede 15. Então, vamos lá. Desse pontinho para o tracinho, mede 30, de um tracinho para outro tracinho, mede 15. Por isso, 30 mais 15, 45, mais 15, 60. Como aqui vai ser um pontinho, vai medir 30. 30 mais 60, 90 graus. E aqui vou seguindo essa ordem, olha. Pontinho para o tracinho. Do pontinho para o tracinho, mais 30. Então, vai ficar 120. 120 mais 15, 135. Mais 15, 150. Meia volta, 180. Soma com 30. Continuando. Pontinho para um tracinho mais 30, 180 mais 30, 210, mais 15, 225, mais 15, 240 e nesse ponto, 270. Continuando o ciclo trigonométrico, do ponto para o tracinho mais 30, 270 mais 30, 300, mais 15, 315, mais 15, 330. E uma volta completa, 360 graus. Construir o ciclo trigonométrico. Lembrando que, primeiro quadrante, positivo e positivo para o cosseno e o seno. Segundo quadrante, negativo, positivo. Terceiro quadrante, negativo, negativo. Quarto quadrante, positivo e negativo. Os ângulos aqui no primeiro quadrante vai ser chamado de ângulo alfa. São os ângulos notáveis, 30, 45, 60. Lá no segundo quadrante, vai ser 180 menos alfa. No terceiro quadrante, 180 mais alfa. E no quarto quadrante, 360 menos alfa. A partir de agora, eu quero ensinar os ângulos côngruos. A palavra côngruo vem de congruência. Então, eu quero descobrir qual o ângulo côngruo de 30 graus no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Como fazer isso, professor? Olha, se eu quero descobrir um ângulo côngruo de 30 graus, então 180 menos 30 vai dar 150. Isso quer dizer que o ângulo côngruo de 30 graus é 150 graus. Como descobrir o ângulo côngruo de 30 graus lá no terceiro quadrante? 180 mais 30, 210. Então, o ângulo de 30 graus, ele
é equivalente ao ângulo de 210 graus no terceiro quadrante. E como descobrir o ângulo côngruo de 30 graus no quarto quadrante? 360 menos 30, 330. Isso quer dizer que o ângulo côngruo de 30 graus lá no quarto quadrante é 330. Então, quais são os ângulos côngruos de 30 graus? 30, 150, 210, 330. Ok? Agora eu quero descobrir quais são os ângulos côngruos de 45 graus. Uma dica para você. Sempre que terminado em 5, é côngruo de 45. Então já posso aqui, ó. O ângulo côngruo de 45 é o 135. Mas vamos lá. 180 menos 45, 135. Côngruo dele, lá no terceiro quadrante, vai ser o ângulo de 225. 180 mais 45, 225. E o côngruo de 45 no quarto quadrante é o de 315. 360 menos 45, 315. Já encontrei o ângulo côngruo dele aqui, ok? Agora eu quero descobrir todos os ângulos côngruos de 60 graus. Qual o ângulo côngruo de 60 graus no segundo quadrante? 180 menos 60, 120. Então 60 graus é côngruo com 120. E lá no terceiro quadrante, professor Tony, 180 mais 60 vai dar 240. Então o côngruo de 120 vai ser o ângulo de 240. Qual o ângulo côngruo de 60 no quarto quadrante? 360 menos 60 vai dar 300. Então, o ângulo côngruo lá no quarto quadrante é o de 300. Então, já encontrei todos os ângulos côngruos de 60 graus. Então, quais são os ângulos côngruos de 60 graus? 120, 240 e 300. Ok? Temos aqui o exemplo 1. Calcule o seno de 120. 120 está em qual quadrante? 120 está no segundo quadrante. Qual é o sinal do seno no segundo quadrante? Lembrando, o primeiro sinal aqui é do cosseno e o segundo sinal é do seno. E o seno ele é positivo no segundo quadrante. Então, a primeira informação que eu tenho, o seno é positivo. Então, não vai alterar o sinal, já sei que é positivo. Agora, como eu descobri que ele é côngruo de 30, 45 e 60? Dica, basta subtrair de 180 graus. 180 menos 120 é igual a 60. Isso quer dizer que o seno de 120 é igual ao seno de 60. E naquela tabela de ângulos notáveis, qual o valor do seno de 60? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Essa é a resposta. Na letra B, pede para calcular o cosseno de 150. Primeira coisa a fazer é olhar o quadrante. 150 está em qual quadrante? Segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é positivo ou negativo? O sinal do cosseno é negativo lá no segundo quadrante. Então, eu já sei que o valor vai ficar negativo. Agora, 150 é côngruo com 30, 45 ou 60? Como descobrir isso aí? Eu já te dei a dica. Basta subtrair de 180 graus. 180 menos 150 vai dar 30 graus. Isso quer dizer que o cosseno de 150 é igual a menos cosseno de 30. Então, quanto é o cosseno de 30 naquela tabela de ângulos notáveis? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Só que tem um sinal negativo, então vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Na letra C é para calcular o seno de 225. Lembra da dica? Sempre que terminado em 5 é côngruo com 45 graus. Só que eu tenho que observar o quadrante. 225 está em qual quadrante? Primeiro, segundo, terceiro quadrante. E o seno no terceiro quadrante ele é negativo. Então já sei que o seno de 225 é igual a menos seno de 45. Você pode também diminuir 225 menos 180, que vai dar 45. E na tabela, quanto é o seno de 45? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, só que negativo, menos raiz de 2 sobre 2. Na letra D, pede para calcular a tangente de 315. Mas, professor Tony, o senhor não explicou. Mas, professor Tony, você não explicou ainda sobre a tangente. Como é que eu encontro a tangente? Beleza. Primeiro passo para encontrar os sinais da tangente é que a tangente é a soma do sinal do cosseno com o seno. Então, mais com mais vai dar mais, menos com mais vai dar menos, menos com menos vai dar mais e mais com menos vai dar menos. Esses são os sinais da tangente em cada quadrante. Se eu tenho aqui tangente de 315, 315 está em qual quadrante?
quarto quadrante. E no quarto quadrante, ela é negativa. Então, já sei que a tangente vai ser negativa. Porém, 315 é côngruo com quanto? Terminado em 5, é côngruo de 45. 45 naquela tabela de ângulos notáveis vale 1. Então, a resposta vai ser menos 1. Menos por conta do quarto quadrante, que é o valor de 315 graus. A partir de agora, eu quero explicar para vocês os ângulos nas extremidades. Por exemplo, 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e uma volta 360 graus. Então, essa distância que parte desse ponto aqui do centro até a borda da circunferência é o raio. E o raio aqui vai ser sempre atribuído 1. Isso quer dizer que nesse ponto aqui, o valor do cosseno vai ser 1 e do seno vai ser 0. Então, cosseno e seno. 1 para o cosseno, 0 para o seno. Aqui, o ângulo de 180 graus, o que muda é o sinal, porque o cosseno para o lado esquerdo é negativo. Então, o cosseno é negativo, vai ficar menos 1 e 0. Nesse ponto aqui de 90 graus, eu tenho agora, como o ponto está no eixo Y, eu tenho 0 para o cosseno e 1 para o seno. Lembrando, cosseno, seno. No ângulo de 270, eu tenho agora 0 para o cosseno, como aqui é negativo, menos 1 para o seno. Qual é o cosseno de 0 grau? Cosseno de 0 grau vale 1. Qual o seno de 90? O seno de 90 vale 1. Qual o cosseno de 180? Cosseno de 180, menos 1. Na letra H, qual o seno de 270? 270 está aqui nesse ponto. Cosseno, seno. Então, o seno vai ser menos 1. E na letra I, ele pede o cosseno de 270. O cosseno é o primeiro valor. Cosseno de 270 vai ser 0. Então, recapitulando, se for um ângulo de 0 grau ou 360 graus, cosseno vai ser 1 e o seno vai ser 0. Se for um ângulo de 90 graus, cosseno vai ser 0 e o seno vai ser 1. Se for um ângulo de 180 graus, cosseno vai ser menos 1 e o seno vai ser 0. E um ângulo de 270 graus, cosseno vai ser 0 e o seno menos 1. Ok? Sempre que o valor for na extremidade. 0, 90, 180, 270, 360 graus. Exemplo 2. Calcule a medida de um ângulo 3π sobre 10 rad em graus. Para transformar de radiano para graus, basta trocar o π por 180 graus. O π vale um ângulo de 180 graus. Então, no lugar do π, vou colocar 180 graus. Respondendo aqui embaixo, 3 vezes 180 dividido por 10, posso cortar o 0, em cima o 0 embaixo, 3 vezes 18, 54 graus. Essa é a resposta. Exemplo 3. Calcula a medida de um ângulo de 150 graus em radiano. Para calcular 150 graus em radiano, basta você fazer uma regra de 3. Por exemplo, você já sabe que o π vale 180 graus. Então, o π é equivalente a 180 graus. Eu tenho valor em radiano e valor em graus. Quero transformar 150 graus em radiano. Então, x é equivalente a 150 graus. Posso fazer meios por extremos. Esse é um caminho. Uma outra dica é você pegar e já fazer direto. 150 graus, coloco o π em cima e o 180 embaixo. E já posso cortar o 0 com 0, é como se fosse um macete aqui para sair mais rápido. Simplificando por 3, vai dar 5π sobre 6. Essa é a resposta em radiano. Como fazer em regra de 3, professor? Meios por extremos. X vezes 180 vai ficar 180x. Então, x vezes 180 vai ficar 180x igual a 150 vezes π. 150π. Se está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 150π sobre 180. Posso cortar o 0 com 0 e simplificar por 3. Simplificando por 3 vai ficar 5π sobre 6, que é a mesma
resposta de forma diferente. Exemplo 4. Calcule cosseno de 210 mais seno de 120 mais tangente de 225 mais cosseno de 180. Primeira coisa a fazer numa questão como essa é lembrar do ciclo trigonométrico, porque aqui tem os quadrantes. Então, cada quadrante tem um sinal diferente. Então, preciso lembrar do ciclo trigonométrico. E no ciclo trigonométrico, aqui é positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo e negativo. Lembrando que o cosseno de 210 está no terceiro quadrante. Como descobrir o côngruo dele? É só diminuir por 180. Mas antes disso, eu preciso saber se esse sinal do cosseno é positivo ou negativo. Lembrando, terceiro quadrante, cosseno e seno. Já sei que é negativo. Cosseno de 210 no terceiro quadrante, ele é negativo. Então, vou colocar o sinalzinho de menos. E ele é côngruo com quanto? Só diminuir de 180. 210 menos 180 vai dar 30 graus. Mas, seno de 120 está em qual quadrante? 120 está no segundo quadrante. Cosseno, seno. O seno de 120, ele é positivo. Então, continua com o sinal positivo. E ele é côngruo com quanto? 30, 45 ou 60? É só diminuir por 180. 180 menos 120 vai dar 60 graus. Então, mais seno de 60. Lembra que para descobrir o sinal da tangente, basta fazer o jogo de sinal do cosseno com seno? Então, aqui, no primeiro quadrante, mais com mais vai ser mais, menos com mais, menos, menos com menos, mais com menos, menos. São os sinais da tangente. Então, 225 está em qual quadrante? Terceiro quadrante. O sinal da tangente no terceiro quadrante ele é positivo, então continua sendo positivo. Lembra da dica? Sempre que é terminado em 5 é côngruo de 45. Mas você pode fazer 225 menos 180, que vai dar 45 graus. Então, tangente de 45. Professor, 180 graus, agora a extremidade. Lembra que se for extremidade, o pontinho aqui, olha, em cada uma dessas extremidades aqui, 180 graus é nesse ponto. Isso quer dizer que vale menos 1 e 0. Cosseno menos 1 e o seno 0. Então já posso descobrir o cosseno de 180. Cosseno de 180 vai ser menos 1. Agora já posso substituir os valores, lembrando da tabela de ângulos notáveis. Cosseno de 30 vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Mais o seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Mais tangente de 45. Tangente de 45 vale 1. E o cosseno de 180 vale quanto? Cosseno de 180 menos 1. Observe que são semelhantes sinais contrários. O que é que eu posso fazer? Cortar. Então o resultado vai ser 0.